Que a paz de Deus esteja com todos que nos ouvem, abençoando o seu dia e sua semana. Hoje nós vamos fazer um mergulho a fundo em um dos conceitos mais enigmáticos e, vamos ser sinceros, um pouco assustadores da Bíblia, o Dia do Senhor. Uhum. A nossa base principal vai ser o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Exato. E para nos guiar, a gente está usando um comentário teológico bem denso do John Walvoord e também várias notas de bíblias de estudo que ajudam a amarrar os pontos. E a nossa missão é exatamente essa, né? Amarrar os pontos, tentar desmistificar o que é de fato o Dia do Senhor, Certo. entender como ele se encaixa com outras profecias, tipo o arrebatamento, e, o mais importante, o que a gente faz com isso hoje, qual a aplicação prática. Perfeito. Então, vamos começar com algo que, para mim, sempre deu um nó na cabeça. Vamos lá. Super encorajador sobre o arrebatamento, aquele encontro com Jesus nos ares. E logo em seguida, no capítulo 5, o tom muda completamente para falar do dia do Senhor, que virá como um ladrão de noite. Por que essa mudança tão brusca? São dois eventos diferentes, certo? São eventos distintos, e essa diferença é a chave para entender tudo. O arrebatamento, como Paulo explica, é um mistério. Um mistério? E quando a Bíblia usa essa palavra, não é tipo num filme de suspense, sabe? Um mistério é uma verdade de Deus que ficou guardada por séculos. Que não foi revelada antes. Exato, não foi revelada no Antigo Testamento. E de repente, Deus decide contar. A ideia de uma geração inteira de crentes ser levada ao céu sem passar pela morte, isso era algo completamente novo. Um verdadeiro plot twist divino, então. Ninguém no Antigo Testamento esperava por isso. Exatamente. Já o Dia do Senhor é o oposto. É um dos temas mais recorrentes nos profetas do Antigo Testamento. Ah, então esse já era conhecido. Muito conhecido. E um erro comum é pensar que se trata de um dia literal de 24 horas. Certo. Na verdade, as fontes deixam bem claro que é um termo para um período, uma era. Um tempo em que Deus decide intervir de forma direta e poderosa na história para julgar o mal, para acertar as contas, por assim dizer. Eu gosto de um contraste que uma das fontes faz. Diz que a era em que a gente vive agora poderia ser chamada de Dia da Graça. É uma ótima analogia. É um tempo em que a porta da salvação está aberta para todos, né? Pelo favor de Deus. O Dia do Senhor, então, seria a era que começa quando essa porta se fecha. É uma maneira perfeita de colocar. E para ter uma noção do que essa nova era representa, é só olhar como os profetas a descreveram. E não é uma imagem bonita. Imagino que não. Isaías, lá no capítulo 13, chama de dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Ele fala até de um caos cósmico, com sol, lua e estrelas perdendo o brilho. Uau! E isso não é um caso isolado, né? De forma alguma. O profeta Sofonias, no capítulo 1, ele pinta um quadro ainda mais sombrio. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de trevas e escuridão. Então não tem como fugir, a primeira impressão é de um julgamento pesado. Assustador mesmo. Exato. Sobre um mundo que virou as costas para Deus. Certo. E é aqui que a coisa fica muito interessante, porque aí a minha cabeça dá um nó de novo. Ao mesmo tempo que a gente tem essas descrições terríveis de ira, de trevas, as mesmas fontes, às vezes os mesmos profetas, descrevem o Dia do Senhor como uma época de bênção, de paz, de alegria. Como pode ser as duas coisas? Parece uma contradição. Essa é a grande sacada. Não é uma contradição, é uma progressão. O que os teólogos como Walvoord apontam é que o Dia do Senhor funciona como um grande dia simbólico. Um dia simbólico. Sim, que começa na escuridão da noite e avança para a plena luz do dia. Ele tem duas fases muito distintas. Uma fase de trevas e uma de luz. É isso. Exatamente. A primeira fase, a das trevas, é a do julgamento. Ela corresponde àquele período de 7 anos que a profecia chama de a tribulação. É a ira e a escuridão que os profetas falaram. Ok, essa é a parte difícil. Sim, mas depois dessa noite de juízo, vem o amanhã. A segunda fase é a da bênção, que corresponde ao milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Essa é a fase da luz, da paz, da restauração.
Ah, então caiu a ficha. O julgamento não é o fim da história. É o prelúdio. É a preparação do terreno. Perfeito. O julgamento é o meio, não o fim. E as fontes nos dão imagens belíssimas dessa segunda fase. Lembra do profeta Sofonias que descreveu as trevas? Lembro. Pois bem, no capítulo 3, ele muda o tom completamente e diz: Cante, ó cidade de Sião, o Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. É uma imagem de segurança total, sabe? De alegria. E tem aquela passagem que sempre me chama a atenção, acho que é de Joel, que fala de uma abundância quase inacreditável. Sim, Joel 3. Ele descreve essa fase de bênção com uma poesia incrível, falando de um tempo em que os montes gotejarão vinho novo e as colinas manarão leite. É uma metáfora, claro. Sim, uma metáfora para uma prosperidade e uma paz que o mundo nunca viu. Tudo isso sobre o governo justo de Cristo. Então, o dia do Senhor é esse pacote completo. Começa com a purificação dolorosa e culmina na glória da restauração. Isso muda tudo, porque a maioria das pessoas ouve Dia do Senhor e só pensa em catástrofe. Mas o foco final não é o juízo, é a restauração. Exatamente. O primeiro ato terrível é só preparação para 1000 anos de paz. Ok, então vamos focar nesse início, no primeiro ato. Paulo usa duas analogias muito fortes. Ele diz que o dia do Senhor virá como o ladrão à noite. Uhum. E também como as dores de parto à mulher grávida. São imagens bem vívidas. E o que eu acho brilhante na análise é como se extrai 7 características da chegada desse dia só a partir dessas duas metáforas. 7? 7. A primeira, como ladrão, nos diz que virá secretamente. Ninguém estará esperando. A segunda, virá inesperadamente. Porque, como Paulo diz, vai acontecer justo quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança. É fascinante pensar nisso, tipo um grande acordo de paz mundial, ou uma solução para a crise climática. A ideia é que vai haver uma autoconfiança global, uma ilusão de que a humanidade resolveu seus problemas. E aí o tapete é puxado. A terceira característica é que virá subitamente. Quarta, virá de forma destrutiva. Certo. E aí entra a segunda metáfora das dores de parto, que nos dá as 3 últimas. A quinta e a sexta são que será inevitável e irreversível. Uma vez que as contrações começam, não tem como parar, né? O processo vai até o fim. Não dá para voltar atrás. E por último, a sétima, será inescapável. Paulo é categórico. De modo nenhum escaparão. Uau. Ok. Inesperado, inevitável, inescapável. A minha primeira reação, e imagino que a de muitos, é: e os cristãos? Onde a gente se encaixa nisso tudo? A gente vai ser pego no meio desse fogo cruzado? Essa é a pergunta de $1 milhão e Paulo a antecipa. É por isso que logo depois de descrever esse cenário, ele faz um contraste direto. No versículo 4, ele diz: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ah, então tem uma separação clara. Claríssima. A interpretação mais consistente das fontes é que os cristãos não serão surpreendidos pelo início do dia do Senhor por uma razão muito simples. Eles não estarão mais aqui para testemunhá-lo. Porque pertencemos a um dia diferente, o dia da graça, e não a noite que está por vir. Exatamente. Nós somos filhos da luz e do dia. Os que ficam para trás, que pertencem às trevas e à noite, é que serão pegos de surpresa. Faz sentido. E o versículo 9 é o ponto final na discussão. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ira, aqui é o dia do Senhor. É o julgamento do dia do Senhor. E a salvação dessa ira é o arrebatamento, o evento do capítulo 4. Ele serve como a porta de saída da igreja antes que o juízo comece. Certo. Então a teologia está bem amarrada. A esperança não é ter uma armadura para sobreviver à tribulação. Não. É ser resgatado antes dela. E isso nos leva à questão prática. Se a vinda de Cristo para nos buscar pode acontecer a qualquer momento,
O que isso muda na nossa segunda-feira de manhã? Essa é a verdadeira finalidade de toda a profecia bíblica, né? Não é para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas para transformar nosso presente. Certo. E a primeira exortação de Paulo é: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ser sóbrio. Hoje a gente pensa em não beber, mas o significado aqui é mais amplo, né? Muito mais amplo. A palavra original significa literalmente não estar intoxicado. A aplicação espiritual que os comentaristas fazem é: não se deixe embriagar pelas prioridades, pelos prazeres, pelo glamour desse mundo. Manter a cabeça limpa. Exato. Manter a cabeça limpa, lembrar de que história você realmente faz parte, é um chamado para viver com um senso de urgência. E ele fala de uma armadura para ajudar nisso. Uma couraça da fé e do amor e um capacete da esperança da salvação. Sim, e a escolha das peças é fantástica. A couraça protege o coração, né? O centro das emoções. A fé e o amor nos guardam ali. E o capacete protege a mente. A mente. A esperança da salvação é o que guarda nossa mente do desespero, da ansiedade, do desânimo, mantendo foco na certeza do nosso destino. E a partir daí o texto fica ainda mais prático. Paulo lista 3 mandamentos que ele chama de a vontade de Deus. O primeiro é: alegrem-se sempre. Sabe, eu li que esse é o versículo mais curto no grego original, mas é um dos mais difíceis. Sempre. É um desafio enorme. Mas uma das fontes usa uma analogia que eu acho linda. Diz que a alegria é a bandeira hasteada no castelo do coração que indica que o rei está presente. Que bonito isso. Não é sobre felicidade que depende das circunstâncias, sabe? Mas uma alegria profunda que vem da certeza de que Deus está no controle. Que Ele reside em nós, não importa o que aconteça lá fora. Isso muda a perspectiva. O segundo mandamento é: orem continuamente. Isso sempre soou impossível para mim. Orar 24 horas por dia. E não é essa a ideia. Uma nota de estudo explica algo que explodiu minha mente. A palavra grega usada para continuamente aqui era às vezes associada a uma tosse intermitente. Uma tosse? Como assim? Pensa nisso. Uma tosse assim não é um som contínuo, mas algo que volta com frequência, é quase um reflexo. A ideia não é ficar de joelhos o dia todo. Mas ter uma comunhão constante. Isso, uma comunhão tão constante que ao longo do dia, nossos pensamentos e preocupações se voltem para Ele, de forma natural, recorrente, como um reflexo espiritual. Uau! Oração como tosse intermitente. Eu nunca mais vou ler esse versículo da mesma forma. E o terceiro é: deem graças em todas as circunstâncias. Outro que parece sobre-humano. Sim, e o detalhe aqui é crucial. As notas de estudo ressaltam que Paulo diz para dar graças em todas as circunstâncias, não por todas as circunstâncias. Ah, tem uma diferença. Enorme. Não somos gratos pela doença, pela perda, mas podemos ser gratos em meio a elas, porque nossa gratidão não se baseia na situação, mas na confiança de que em Cristo a vitória final já está garantida. Essa tríade, alegria, oração e gratidão, é a vontade de Deus. E logo depois ele fala do Espírito Santo. Sim, ele diz: não apaguem o Espírito. Em termos simples, apagar o Espírito é dizer não para a direção de Deus. Aquele cutucão que a gente sente. Exato. Aquele cutucão para perdoar, para ajudar, para mudar uma atitude. E a gente ignora, abafa. Para evitar isso, ele nos dá um método. Testem tudo, fiquem com o que é bom e se afastem de toda forma de mal. É uma vida de discernimento ativo. O que me impressiona é como a carta, que começou falando de eventos cósmicos do fim dos tempos, aterrissa de forma tão concreta nos relacionamentos do dia a dia da igreja. Precisamente. É como se Paulo dissesse: a melhor forma de esperar por Jesus é tratando bem as pessoas. Ele aborda a vida na comunidade em todos os níveis. Começando pelos líderes. Sim, a instrução é tê-los em alta estima e amor. E ele adiciona um detalhe: por causa do trabalho deles. Não é pelo carisma ou pela personalidade, mas pelo reconhecimento da função que Deus lhes deu. Isso é importante. E segundo Paulo, é essencial para a paz na comunidade. E a relação entre os membros. Ele parece ter uma abordagem diferente para cada tipo de pessoa. Sim,
E isso mostra uma sabedoria pastoral incrível. Ele diz: advertir os ociosos, que as fontes identificam como os desordenados. Depois, confortar os desanimados, que literalmente são os pequenos de alma que se abatem facilmente. Precisam de encorajamento. E, por fim, auxiliar os fracos, aqueles que tropeçam com facilidade. E sobre tudo isso, um mandamento universal: sejam pacientes para com todos. É um manual completo de convivência. E ele finaliza com a regra de ouro da ética cristã. Sim, o princípio que define tudo. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. É a quebra do ciclo de vingança. É responder à escuridão com luz. Refletindo o caráter do Deus que nos salvou. Então, se a gente fosse resumir, fica claro que o dia do Senhor é real. É um período futuro que inclui julgamento severo e restauração gloriosa. E para quem crê em Cristo, a grande esperança não é de sobreviver a esse período. Mas é de ser salvo dele, através do arrebatamento. Exato. E essa esperança não é um convite para a gente ficar parado, mas um combustível para viver o hoje de forma atenta, sóbria, cheia de fé, amor e uma alegria que se manifesta em oração, gratidão e, principalmente, em como tratamos as pessoas. Exatamente. E talvez um pensamento final para deixar no ar: as fontes deixam claro que a única qualificação para ser poupado da ira e participar do arrebatamento é estar em Cristo pela fé, não por ser uma pessoa perfeita. Certo. Então, se a possibilidade de encontrar Cristo hoje, a qualquer momento, é uma verdade real e iminente, como isso deveria transformar radicalmente as prioridades, as preocupações e até as conversas que teremos no resto deste dia. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.